amigos. Caríssimos irmãos, hoje Jesus Cristo nos mostra o caminho para o céu. Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Essa foi a questão que foi colocada para Jesus por um mestre da lei, portanto, por um teólogo. E Jesus responde com outra pergunta: o que é que diz a lei? Isso porque já havia mais de 300 preceitos e mandamentos, e eles ficavam perguntando qual seria o mais importante. E Jesus então pergunta: o que é que diz a lei para herdar a vida eterna? E ele então responde: o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus conclui: faze isto e viverás. Portanto, esse é o caminho para alcançarmos o céu, a vida eterna. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E diante da pergunta, quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano, que conhecemos bem, daquele homem que caiu presa dos assaltantes, ficou como morto. No caminho passaram algumas pessoas, não o ajudaram, e veio então um samaritano que era considerado inimigo, e é quem ajuda, quem cuida, quem trata, quem põe nos braços, quem leva para uma estalagem, quem paga, e depois no retorno paga mais, enfim, esse samaritano. Alguns santos padres interpretaram o samaritano figurativamente, essa parábola, interpretaram o samaritano como o próprio Cristo, que vem ao mundo, desce do céu, vem ao mundo, e para encontrar o homem caído nas garras do pecado e libertar o homem, curando as feridas, e para isso morre na cruz e usa a sua misericórdia, resgatando o homem do pecado, de toda a ferida da alma. É uma interpretação perfeita, feita por alguns santos padres, mas que, ao longo da história, nós vemos que a resposta que Jesus dá àquele homem não tem apenas um sentido figurado, mas um sentido mesmo literal. O que Jesus Cristo quer de nós aí é a prática da caridade. E é tão importante a prática da caridade que é o sinal da nossa própria identidade cristã. Viver a caridade. Viver o amor de Deus e o amor do próximo. São Jerônimo, contando um pouco sobre a vida de São João Evangelista, o único apóstolo que não morreu mártir, embora tenha também enfrentado o martírio, ele já velhinho, a comunidade cristã primitiva muitas vezes o chamava e levava ali pelas mãos, colocava numa cadeira no centro da comunidade, da assembleia, e esperava dele uma frase: o que é que o senhor tem a dizer para nós? E ele só dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ficava parado. E depois olhava e as pessoas esperando mais alguma coisa, e ele repetia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Todas as vezes que levava, ele dizia sempre essa mesma frase. Então os irmãos perguntaram: mas o senhor só fala isso? E ele disse: quem ama cumpriu toda a lei. O segredo está aí, em amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Santo Agostinho, falando do amor do próximo, ele diz que o amar ao próximo é o melhor caminho, ou o caminho mais rápido para nós amarmos a Deus. E fala bem porque explica aquilo que o próprio São João falava a respeito do amor, né? Dizendo que como é que nós vamos dizer que nós amamos a Deus, que nós vemos, se não amamos o próximo que nós vemos. Portanto, nós seremos cobrados por Deus se nós realmente aprendemos a amar e vivemos este amor. Este amor do próximo, que deve ser expressão do amor de Deus. Na verdade, o amor é um só, o amor a Deus, que se expressa, seja Ele, seja no nosso próximo.
Por isso nós temos Jesus morrendo numa cruz, é uma morte por amor, uma haste vertical, que representa aí o amor de Deus, e a horizontal, que é o amor de Deus, que se espalha por toda parte com o amor ao próximo. Mas como é que nós devemos amar ao próximo? E aqui eu falo para vocês como pastor, para as minhas ovelhas e como um pai para os meus filhos. Gostaria que Deus colocasse no meu coração um fogo muito grande de amor. Já tem, mas queria mais para mostrar para vocês como vocês devem amar uns aos outros. Porque é um grande desafio, uma grande dificuldade viver esse amor, inclusive dentro da nossa igreja, porque nós somos tão egoístas, e o que impede o nosso amor é o egoísmo. O egoísmo é o movimento para si mesmo, para o próprio eu, ou o egocentrismo, que é um pouco diferente do egoísmo. No egocêntrico ele faz o muro em torno de si mesmo e ninguém penetra, mas também ele não sai de si. E se nós somos egoístas ou egocêntricos, nós não aprenderemos a amar e não viveremos o amor. Então, para amar é preciso quebrar esse muro do egoísmo e do egocentrismo e ir para a frente, porque Deus nos ensina isto. Foi por amor que Ele nos criou, por amor Ele nos remiu e por amor Ele cuida de nós. É por amor que Ele está no sacrário, por amor Ele se dá a nós em alimento, por amor Ele cuida da igreja, é por amor que Ele nos inspira e dá a graça todos os dias para nós podermos, com essa graça, levarmos esse amor ao próximo. Por isso Santo Agostinho vai te colocar como uma condição, dizendo, basta amar. Ama et fac quod ama e faze o que queres. Mas como amar? Como viver esse amor ao próximo? O amor ao próximo, ele pode se expressar de 3 maneiras. O amor ao próximo nos pensamentos, amor ao próximo nas palavras e amor ao próximo nas ações. Vejamos o que é o amor ao próximo nos pensamentos. Padre, diga para nós como eu devo pensar amando. São Paulo nos ensina uma coisa muito significativa, né? Amar ao próximo no pensamento. O que quer dizer isso? Do ponto de vista positivo, né? Chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Aí você ama. Olha para aquele outro que está sofrendo e você tem compaixão. Olha para Jesus, por exemplo, encontrando aquela viúva de Naim que vai saindo da cidade com o seu filho, e Jesus olha para aquela viúva e sente compaixão. Diz lá o evangelista, ele moveu-se de compaixão. Dentro dele ele foi comovido interiormente. Olhando assim, literalmente a tradução, coloca exatamente o termo que eles usam, as vísceras, ou seja, a parte interior de Jesus se moveu. Ele amou aquela mulher naquela situação aqui dentro. E chega para ela e diz, não chores. Ama interiormente, sofre com ela e consola. Como, por exemplo, Jesus olhando a multidão e diz para os apóstolos, tenho pena da multidão, miserior superturbam, tenho misericórdia da multidão, que está comigo há tanto tempo e não tenho o que comer. Ou a multidão sedenta da sua palavra, ele diz, tenho pena da multidão que está como ovelha sem pastor. E começa então a ensinar. Portanto, nós devemos olhar para o próximo e amar o próximo é sofrer com o próximo, ter compaixão do próximo, não sermos indiferentes aos sofrimentos do outro. Por outro lado, também, amar ao próximo é alegrar-se com o próximo. E aí você já combate, por exemplo, a inveja quando vê que o próximo recebeu uma graça. Você combate a ira quando vê que o próximo falhou em algum momento e até provocou a você. Amar ao próximo, alegrar-se com o próximo nas suas alegrias e chorar com o próximo nas suas lágrimas. Muitas vezes não precisa de palavras, mas estar ali. Festejar as vitórias do próximo. E aí nós vemos Jesus nos chamar a atenção, ele como bom pastor, que ele diz, e vai, encontra a ovelha perdida,
e coloca nos ombros e vem e chama os amigos e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a ovelha perdida. Que alegria nós podemos ter. Exatamente, São Paulo nos ensina isso. Do ponto de vista negativo, ou seja, amar ao próximo interiormente, significa eu não querer nenhum mal do próximo. E aí eu chamo a atenção de vocês para o 8º mandamento da lei de Deus, que nos fala não levantar falso testemunho, e no seu lado positivo, pensar sempre bem do próximo. E São Francisco de Sales nos chama a atenção, quando você olha ao próximo e faz alguma ação, por que você fica julgando da intenção dele? Então nós temos que fazer, com relação ao próximo, ter, em primeiro lugar, bons pensamentos. Às vezes a pessoa cometeu um erro e você se esquece de todo o bem que aquela pessoa fez e começa a pensar só mal. Olhe o que aquela pessoa tem de bom, então não fique julgando. E Jesus nos chama a atenção: não julgueis e não sereis julgados. Nós temos muito cuidado ao julgar as pessoas, sobretudo a julgar as intenções das pessoas, porque só Deus conhece as consciências e só Deus pode julgar. Então você não pode colocar um carimbo na pessoa, um rótulo, e dizer: ele é mau, ou ele é mal intencionado. Não. Só Deus pode fazer isso e Deus não faz. Nós devemos ter sempre reta intenção e olhar para a pessoa sempre pelo lado bom. É claro que os atos das pessoas nós podemos julgar. Esse ato não está de acordo com a lei de Deus, esse ato é mau ou bom. Mas a pessoa, não. Por isso diz nosso Senhor: não condeneis e não sereis condenados. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. E devemos olhar o outro sempre com misericórdia. Isso é amar. Tenhamos um cuidado muito grande nesse sentido e olharmos a pessoa sempre pelo que a pessoa tem de bom. Às vezes, como eu disse, e isso São Francisco de Sales explica muito bem no seu tratado do amor a Deus, no relacionamento com as pessoas, nós devemos olhar como as quedas, como quedas e não como vícios. E deixa Deus julgar. Então, o juízo temerário é um pecado. Juízo temerário. A suspeita temerária, dependendo do caso, também pode ser pecado. Então nós temos que ter um certo cuidado. E muito cuidado. Pecar, amar nos pensamentos é olhar nesse sentido e dentro de nós, procurarmos alimentar sempre este amor ao nosso próximo aqui dentro. E daqui ele vai brotar. Como diz nosso Senhor, a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, devemos amar também nas palavras. E como é difícil amar nas palavras, mas, voltando ao episódio de Jesus, aquela viúva, Jesus vai amar nas palavras, indo consolar. Ama nas palavras quando chega para aquela samaritana e leva aquela mulher à conversão. Ama nas palavras quando chega na casa de Marta e Maria, que haviam perdido o seu irmão Lázaro, consola e diz: teu irmão ressuscitará. Portanto, amar nas palavras é ir sempre ao encontro do irmão e expressar este amor que deve estar dentro de nós no consolo, na acolhida, no bom conselho, no estar ali presente na sua vida e com palavras procurando sempre edificar. Nunca use a sua língua para mentir, para maltratar, para falar mal do outro. Assim você não estará amando nas palavras. É muito ruim quando se juntam grupinhos e começam a falar mal de uma terceira pessoa. Isso é errado. E é pecado. É pecado. E se começa a fazer detração, que é revelar defeitos do próximo, e defeitos secretos, ou pelo menos que poucas pessoas conhecem, é pecado. Não se pode fazer isso.
Mas hoje se costuma fazer como se fosse a coisa mais normal do mundo, o que é pior. Às vezes divulgam, põem lá na internet e começam a divulgar, seja calúnias ou não, mas defeitos secretos ou defeitos pouco conhecidos. Nós só podemos chamar atenção para alguém em seus defeitos se aquela pessoa é um lobo. Então nós podemos alertar o rebanho. E se ela vem secretamente infiltrada no rebanho para devorar e está ali enganando, então a nossa ação deve ser de alertar contra aquele lobo que está entrando no rebanho. Então grita para o rebanho correr, ou para o rebanho se defender, porque rebanho é ingênuo, ovelha é ingênua, acredita em tudo e muda a cabeça toda hora. Então é preciso muitas vezes que a gente alerte, como na história da igreja nós vemos isso acontecer e é preciso fazer. Isso a gente faz com os hereges, faz com os cismáticos, faz com aqueles que invadem a igreja escondidos e lá dentro querem fazer um trabalho para tirar a fé das ovelhas ou se aproveitarem das ovelhas, isso sim. Aí não é nem pecado, isso é um dever. Mas dentro da igreja, as pessoas se juntarem aqui e acolá e começarem a fazer fofocas e falar mal do outro e o que é pior, insinuar. Fulano de tal, e você nem sabe, você não falou nada, mas já colocou uma dúvida a respeito da pessoa. Isso não pode. Precisa tomar cuidado com a língua. A língua, ela só pode ser usada para edificar, para construir, nunca para destruir reputações. Mas é muito comum isso hoje. E não podemos fazer isso, temos que ter cuidado. Temos que nos segurar. A regra básica é sempre essa, né? Só usar a língua quando for mais necessário o falar do que o calar. Porque a palavra, uma vez ida ao ar, ela não volta. E ela pode construir uma casa, mas pode também destruir a reputação de uma pessoa. E nós temos que cuidar da reputação do nosso irmão. E se é nosso irmão de igreja, a nossa responsabilidade é maior, porque é membro do nosso mesmo corpo. E que devemos cuidar, devemos zelar. É interessante a comparação que Santo Agostinho faz, em termos de corpo, e ele diz que, imagine um pé que topa lá no espinho. A vista está longe do dedo do pé, mas a vista que está longe, ela corre para ver onde está o espinho. E ela convoca todos os membros do corpo, a mão, os dedos, vamos lá, vamos tirar, vamos cuidar, vamos dar um jeito, vamos cortar. Todo o corpo se move para aquele espinho que está lá no dedinho do pé. Comparação que Santo Agostinho faz. E assim na nossa família, no nosso corpo, que é a igreja, somos todos membros do mesmo corpo e devemos cuidar uns dos outros com respeito, né? E sobretudo nas palavras. Então amar o outro nas palavras é cuidar, aconselhar, muitas vezes corrigir, até chamar a atenção, mas jamais caluniar, fazer detração, porque a boa fama do próximo é uma coisa muito séria. Uma vez um sacerdote foi caluniado por uma pessoa na sua paróquia. E era tudo mentira. Essa pessoa depois, então, se arrependeu e foi lá falar com o sacerdote. O sacerdote disse: eu te perdoo, mas para você ver o mal que você me fez, você vai pegar agora um saco de penas e vai subir na torre da igreja e vai abrir esse saco de penas e vai deixar o vento levar. E o vento levou o saco de penas. Depois que a pessoa desceu, o padre disse: agora você vai pegar esse saco e vai pela cidade recolher todas as penas que voaram.
e a pessoa foi recolher. Não veio nem meio saco. Aí o padre disse, aí você vê o mal que faz quando se diz uma calúnia ou quando se fala mal de alguém. A notícia se espalha e por mais esforço que você faça, você nunca vai recolher ao estado que estava antes. Está vendo o mal que se faz? Então nós temos que ter muito cuidado com as palavras, porque podemos muitas vezes ferir o nosso irmão, maltratar o nosso irmão naquilo que ele tem de mais importante, que é a sua honra e a sua dignidade. Repito, só posso falar quando tiver o direito, seja de alerta naquilo que é próprio do meu cargo, da minha função, seja quando eu vou falar a um superior para corrigi-lo. Falar de um filho, por exemplo, para o pai, vou alertar um sacerdote a respeito por exemplo, de um fiel que está causando transtorno na comunidade, ou ao bispo, que seja, mas nesse sentido, porque quem vai ouvir tem o direito de ouvir. Mas o grupinho no WhatsApp, ou o grupinho lá do Facebook, ou o grupinho lá do cafezinho do trabalho, ou o grupinho lá da faculdade, e que ficam criando intrigas, isso não pode. Eu tenho que ter a maturidade de até enfrentar essas dificuldades e saber também até perdoar quando fizerem isso comigo. Tenho que ter maturidade para isso, porque às vezes certas intrigas que se criam nos diversos grupos podem facilmente serem perdoadas e relevadas por amor, embora soframos por causa disso, mas temos que muitas vezes ser indiferentes, né, e levar em frente, porque nós temos que amar, e amar é um compromisso e um dom. Dom porque é uma virtude sobrenatural que Deus infunde, mas é um compromisso que eu tenho de amar, e tenho que cuidar, e é um ato da minha vontade. Eu tenho que decidir, e tenho que amar. Embora tenha que suportar, muitas vezes, afrontas, maus tratos, mas eu tenho que amar. Doendo, muitas vezes, mas amo. Sentindo peso nas costas, porque fazem isso ou aquilo, mas tenho que amar. Até o meu inimigo, como diz Jesus. Porque amar aquele que me ama é fácil. Amar aquele que me trata bem, ou porque vai me dar as coisas, é interesse. Mas amar aquele que não vai me dar nada em troca, e que muitas vezes vai me maltratar, e que é meu inimigo, aí está o mérito. E eu tenho que aprender isso. E o lugar de vocês aprenderem isso é aqui. E o lugar de começarem a viver isto é aqui. No relacionamento entre vocês. Senão, não adianta, não vai ser católico de jeito nenhum. Vai ser só de boca. Mas vocês vão estar rasgando a própria identidade de vocês se vocês não aprenderem a amar. É um desafio, você tem que amar. E esse amor vai ser provado também nas obras que nós vamos fazer. Sempre ir ao encontro dos nossos irmãos em suas necessidades. E a igreja nos expressa aí as chamadas obras de misericórdia, as temporais. Dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, sepultar os mortos e por aí vai. Depois, as obras espirituais, dar bom conselho, corrigir os que erram, suportar com paciência os defeitos do próximo. Oh, meu Deus, como isso é difícil, mas tem que fazer. Rezar pelos vivos, rezar pelos falecidos. Então essas obras de misericórdia serão ditas para nós na hora do nosso julgamento pelo próprio Jesus. E Ele vai dizer, porque tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer aos outros, você deixou de fazer a mim, ou fez a mim. Eu tenho que aprender a amar. Né? Então essa, como eu disse, repito, é a nossa identidade. Então não rasgue a sua identidade católica não amando. Aprenda a amar e viva esse amor. Um amor que perdoa, um amor que acolhe, um amor que não pensa mal, um amor que não arde em ciúmes, em invejas, um amor que tudo suporta.
um amor desinteressado, um amor que releva, um amor que dá a vez para o outro, um amor que renuncia a si mesmo, que dá a própria vida, como Jesus nos ensina, é um grande desafio. O homem foi feito por amor, porque Deus nos fez por amor e nos fez para amar. E o homem não pode viver sem amor. Agora, Santo Agostinho disse: se você ama a terra, você é terra. Mas se você ama a Deus, ele põe lá, você se torna como Deus. Por isso temos que aprender esse amor. E é isso que Jesus nos ensina: faze isto e viverás. Por isso eu digo para vocês hoje, nesta homilia, que já estou encerrando, que nós devemos fazer todos os dias, no nosso exame de consciência, essa pergunta: em que eu não amei o meu irmão? Em que? Em que eu deveria ter expressado e vivido esse amor a meu irmão, ao meu próximo, mesmo aquele que eu não conheço, mesmo aquele que me importuna, mesmo aquele que me enche a paciência às vezes e que eu tenho que respirar fundo, não importa. Mesmo aquele que é meu inimigo, que é contra mim, que trabalha, que fala mal de mim ali na esquina, eu amei. Eu tenho que aprender isso. É um desafio, porque a minha natureza decaída dá vontade às vezes de sair dando uns gritos, ou sair partindo para as vias de fato, mas não posso, porque eu amo. Olha o exemplo de nosso Senhor e aprendo isso: ama e faz o que queres, faze isto e viverás, e terás um lugar no céu. Eis aí o caminho. Aprendamos, vivamos e sigamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.